Bom dia, jovens! Pessoal, vamos para o último capítulo da apostila, o capítulo 5, que fala sobre população mundial. Como a gente pode analisar, né, a população mundial de maneira mais genérica, de maneira mais geral. Vamos lá, então. A primeira coisa que a gente tem que falar quando se comenta sobre população mundial são os fluxos migratórios, a forma como essas pessoas se deslocam, né, dentro do seu território, dentro do seu país, dentro do seu continente, enfim, né, como ela se desloca no planeta. Tem duas formas de começar essa classificação, que é o ponto de saída e o ponto de chegada desse movimento migratório. Quando a pessoa sai do seu local de origem e vai para outro lugar, né, quando ela está saindo, ela está realizando a emigração. A saída, então, é o ato de emigrar. A chegada, essa mesma pessoa, quando ela sai, ela é emigrante, mas quando ela chega no local novo, nesse novo destino dela, ela é uma imigrante. Então, ela está realizando o processo de imigração, de chegada. Então, quando ela sai, ela está emigrando, mas quando ela chega, ela está imigrando. E aí a gente tem formas de classificar esse movimento de imigração, né? Três formas principais, aí, três formas mais gerais de classificar esse fluxo migratório. O tempo de deslocamento, o espaço, né, onde ele se desloca, se ele está se deslocando de um país para outro, de uma região para outra, o tempo, se ele é permanente, se ele é temporário, se ele é diário, e a forma como se dá a migração, se é planejada, enfim, ou se não. Tá bom? Então vamos para mais detalhes aí, ó. O fluxo migratório, conforme o espaço, tem duas formas mais gerais de classificar. A migração externa ou internacional, quando ele sai de um país e vai para outro. Migração interna, que acontece dentro do país. E a migração interna ela tem duas subdivisões. Migração interregional, ou seja, entre regiões, quando ele sai de uma região e vai para outra. Por exemplo, se o cara sai de São Paulo e vai para Manaus, né? Ele está realizando uma migração interregional. Ele está saindo da região sudeste e indo para a região norte, né? Ele está mudando de região. E intra, ou seja, dentro, intra-regional, é dentro de uma mesma região. Por exemplo, se a pessoa sai de Santa Catarina e vai para o Paraná, ele está migrando dentro da região sul. Portanto, uma migração interna intra-regional, tá certo? Agora, com relação ao tempo, né? Se a pessoa vai definitivamente, ele está realizando uma migração definitiva. Se é uma migração temporária, ele vai ficar ali 1 ano, 2, ou 1 mês ou pouco, sei lá, um tempo X, mas vai voltar, certo? Essa é uma migração temporária. A migração temporária tem um monte de nome. Transumância, migração reversiva ou migração sazonal. Ou seja, ele vai, passa um tempo, alguns meses, alguns dias, alguns anos até, mas ele volta depois ao seu local de origem. E tem uma terceira migração com relação ao tempo, que é a migração diária ou pendular. Isso acontece, pessoal, se uma pessoa ela mora numa cidade, num município, mas ela trabalha em outro e todo dia ela se desloca entre esses dois municípios. Ela vai trabalhar no município e depois volta para o seu município de origem. Ela sai do município para trabalhar e depois volta para o seu município de origem. Isso acontece muito em regiões metropolitanas, né? Pensa aqui, no nosso caso, em Florianópolis. O pessoal que trabalha em São José, mas vai para Florianópolis trabalhar e depois termina o seu trabalho, volta para São José, ou Palhoça, enfim, né? Ele faz uma migração diária, uma migração pendular. Ele dorme, vive numa cidade, mas ele trabalha em outra, tá certo? E como forma de deslocamento, pessoal, a forma de migração são também 3 formas. Migração espontânea, ele vai, mete a cara e vai, migração espontânea. Não tem plano, não tem nada, ninguém forçou ele a sair, mas ele vai porque ele quer, migração espontânea. Migração planejada, ele vai porque ele ganhou uma oferta de emprego, né? Ele tem alguma coisa, um plano de vida para fazer essa migração, ele tem um objetivo para fazer essa migração. E migração forçada é porque ele é obrigado a sair do seu local de origem e se deslocar para um novo local. Tá? Tem vários motivos que a gente vai ver aí depois. Vamos lá. Como eu estava falando para vocês, alguns tipos de migração específicas que podem ser classificadas dentro desses outros termos que a gente já falou. Migração ilegal. Ela é uma migração internacional, sai de um país vai para outro, só que sem cumprir as burocracias. O cara não tirou visto, né? Não tem, às vezes, um passaporte com todas as autorizações que ele precisa, então ele entra no país com a condição de imigrante ilegal. Isso pode dar problema aí, a pessoa pode ser presa, pode ser deportada, né? É perigoso. Respirar aqui. Refugiados.
Refugiados é uma classificação da ONU, pessoal, para pessoas que são perseguidas em seu país de origem por esses 5 motivos aí, ó. Porque ele tem uma religião que não é aceita, por ele pertencer a uma raça que não é aceita, por pertencer a um grupo ou uma nacionalidade que não é aceita, por seguir padrões políticos ou preceitos políticos que não são aceitos, ou pertencer a um grupo social também que não é aceito. Dentro desses 5 argumentos, se você se deslocar de maneira forçada para outro país, você pode ganhar aí o status de refugiado, tá bom? E aí o país é obrigado a acolher você, a dar asilo, né, dar proteção a esse refugiado, porque ele está sendo perseguido no seu país de origem, tá bom? Outra questão que é bem moderna, pelo menos está aparecendo com mais evidência nos dias atuais, pessoal, é a migração por questões climáticas, tá bom? Ou seja, acontece aí uma catástrofe, um tsunami, um terremoto, um maremoto, um furacão, sei lá, uma seca muito grande, né? E essa pessoa é obrigada a migrar para outro país por conta das questões climáticas. Também pode acontecer, uma migração forçada. Agora do lado de lá, ó. Fuga de cérebros. Isso aí, pessoal, acontece geralmente com quem estuda muito, né? O pessoal que faz aí ensino superior, que se forma em faculdades boas, tem um nível de formação intelectual bem legal, só que no país de origem dele, onde ele estuda, ou onde ele nasceu, a profissão dele não é tão valorizada, né? O salário que ele ganha nessa profissão não é tão bom. O que ele faz? Ele vai para outro país buscar melhores salários. E isso é um fenômeno que para os países pobres é muito ruim. Para os países emergentes, para os países médios, é muito ruim. Por quê? Porque ele está investindo nesse cara, né? Mas não valoriza, esse cara vai para outro país buscar melhores condições de vida. Pode acontecer, né? Nomadismo. Nomadismo, pessoal, é um tipo de migração constante que acontecia mais normalmente nas civilizações mais primitivas, né? Era um pessoal que não parava em lugar nenhum, ia buscando alimento, ia buscando abrigo e se deslocando conforme fosse necessário. Isso acontece ainda? Acontece, mas é bem raro, tá bom? Essa prática ela estava mais presente nas civilizações mais primitivas ali, antes do homem aprender a dominar a agricultura, a pecuária, né, a se sedentarizar. Então, ela não é tão comum hoje, mas ainda acontece, tá bom? Êxodo rural. Tem ali o êxodo rural e o êxodo urbano. É só o sentido do deslocamento. Êxodo rural é a saída do espaço rural em direção à cidade. Isso foi muito comum, pessoal, quando a gente começou a ter modernização da agricultura, né? Trocar a gente por máquina, e as pessoas que ficaram sem trabalhos ou que foram expulsas do campo iam para a cidade em busca de novas oportunidades de vida. Então, êxodo rural. E o êxodo urbano é mais comum para um pessoal que tem mais grana, né, que já está bem estruturado. Ele vai morar longe dos espaços urbanos em busca de tranquilidade, vai morar num condomínio fechado lá longe da cidade. Ele tem o seu carro, então ele pode se deslocar aí, tem tempo, né? Então ele sai da cidade e vai para um local mais longe, geralmente próximo do campo, certo? Esse é o êxodo urbano. Ele sai da cidade e vai para o campo. O êxodo rural sai do campo e vai para a cidade, né? Mais comum é o êxodo rural, é mais histórico, mais, vamos dizer assim, mais preocupante. O êxodo urbano é uma coisa mais da elite, geralmente da elite, tá certo? Não é que não aconteça também com gente de classe mais precária, mas é um movimento mais comum entre a elite. Sair da cidade e vai procurar a tranquilidade do campo. Vamos lá, tem aí algumas imagens para vocês, ó. Migração ilegal é o pessoal, tem esse exemplo aí, é um pessoal que sai lá da África e atravessa o mar Mediterrâneo em direção à Europa, pessoal. Isso aí acontece muito naquela região, né, do mar Mediterrâneo, colocar 300, 400 cabeças em cima de um barco e tentar sobreviver, né, tentar chegar do outro lado. Fuga de cérebro aí, ó, um cientista indiano trabalhando na Inglaterra, né, o cara já fala inglês, na Índia ele não ganha tanto, embora ali tenha sido, estejam valorizando cada vez mais as ciências ali naquele país, mas ele vai em busca de melhores salários na Inglaterra. Êxodo rural, tem ó, uma imagem provavelmente de um pessoal que sai do Nordeste, ali de uma região mais rural, lá no sertão, e está indo para uma cidade maior, provavelmente aqui para o Sudeste, para o Sul-Sudeste, em busca de melhores condições de vida. Lá no lado direito, lá em cima, ó, refugiados. Olha como essa galera vive, pessoal. Né? Eles vão procurar abrigos em outros países, mas não têm condições de vida tão boas assim não. Né? Eles estão ali ó, numa condição bem sobre-humana, bem precária de se viver, né? Vivendo em barracas, em locais sem estrutura nenhuma.
questões ambientais, né? Ó, tá, essa imagem aí é de uma ilha lá da Oceania que está sendo, como se diz? Está sendo engolida pelo oceano, né? O oceano está subindo está aumentando seu nível. Se você está numa ilha, uma hora essa ilha vai ser comida pelo oceano. Preocupante, tá? E aí isso está obrigando uma parte da população a se deslocar dessas áreas. E o nomadismo acontece em algumas regiões ali ainda do Oriente Médio e da África, né? Que é esse pessoal que vive se deslocando de um lugar para outro, não tem moradia fixa. Vamos lá. Falando aí um pouco, deixa eu tomar um golinho de café aqui. Obrigado. Falando aí um pouco sobre as teorias demográficas, pessoal, né? O que são as teorias demográficas? São formas de entender o crescimento populacional do planeta, né? E como isso impacta a nossa sociedade. Se é bom, se não é, qual que é o problema, qual não é. Então a gente tem 5 teorias demográficas. Aí tem 4, mas uma outra eu vou explicar a parte depois. As 4 que a gente tem aí nesse slide são as 4 que meio que debatem entre si. A primeira, mais antiga, é a teoria malthusiana. Ela vai dar margem para várias outras, né? Onde ela surgiu, pessoal? Lá no século XVIII, com o Malthus, que é o idealizador, por isso malthusiana, certo? O que ele dizia? Que a população estava crescendo muito rápido, tinha muita gente nascendo, pessoal, e a produção de alimentos não ia dar conta disso uma hora, ia dar problema, né? Tinha muita gente nascendo no planeta, o crescimento populacional estava aceleradíssimo, mas a produção de alimentos estava baixa, tá certo? Só que essa teoria, ela tinha alguns furos, ou algumas coisas que não faziam muito sentido. Por exemplo, esse Malthus, ele não aceitava que as pessoas usassem métodos contraceptivos, ou seja, não tinha que se proteger, né? Tinha que simplesmente não fazer sexo, não reproduzir. Portanto, ele pregava a sujeição moral, ou a castidade, né? Não pode fazer filho, portanto, não tem que se reproduzir, portanto, não tem que fazer sexo. Não faz muito sentido, né? E ele também, nessa teoria, não considerou que ao longo do tempo a sociedade fosse avançar tecnologicamente, tá certo? Então isso poderia resolver o problema da produtividade, da questão da produção de alimentos. Uma teoria bem simples, claro que ela foi elaborada ali no século XVIII, né? Então ela deu as bases para as outras teorias, mas era uma teoria cheia de furo, tá certo? Depois da Segunda Guerra Mundial, essa teoria malthusiana já estava meio que em descrédito, só que aí o pessoal fez uma releitura dela, que é a teoria neo-malthusiana. Por quê? Depois da Segunda Guerra, pessoal, o número de pessoas do planeta começa a aumentar demais, né? Os países menos desenvolvidos, os países emergentes, começam a passar pela urbanização e pela industrialização e começam a aumentar muito a população, certo? E aí surgem novos teóricos que readaptam essa leitura do malthusianismo e criam a corrente neo-malthusiana, tá certo? Eles também culpavam a questão de que a pobreza era o problema, né? Se você tem muitos pobres no planeta, isso vai causar um problema grave depois no futuro, tá certo? E, ao contrário de Malthus, eles pregavam a adoção de métodos contraceptivos e de esterilização em massa, ou seja, não vai se reproduzir, vamos fazer alguma coisa aqui para os pobres deixarem de se reproduzir, tá certo? E nessa teoria, ainda bem que começa a ser discutida a noção de planejamento familiar, ou seja, as famílias terem menos de 2 filhos, ou 2 filhos, tá certo? Por quê? Porque nesse período histórico estava se mudando do perfil rural, onde você tinha famílias muito grandes, porque os filhos trabalhavam no campo, para o perfil de família urbana, que era uma família menor, porque morar na cidade é mais caro, né? Então é mais lógico você ter menos filhos. Então já estava sendo debatida essa ideia de que a família precisava ser planejada, né? Precisava se adaptar ao sistema, à lógica urbana de se ter menos filhos, tá certo? Só que, em contrapartida, em oposição a essa teoria neo-malthusiana, surge uma outra teoria, que é a teoria reformista ou a teoria marxista. Ela não bota culpa no pobre, ela não bota culpa nos países pobres, subdesenvolvidos ou na pobreza. Ela fala que o problema da grande desigualdade, ou seja, dessa grande questão demográfica do planeta, não está no pobre, mas sim nos países ricos.
né? São os países ricos que concentram renda, que concentram recursos, que historicamente fizeram os países pobres chegar nessa condição de pobreza. Então ela reverte esse discurso, né? E fala que o problema social, o problema demográfico não está no pobre, na pobreza, na falta de qualidade de vida, mas sim no exagero, no consumismo, na concentração de renda dos países ricos e das pessoas de classe mais alta, tá certo? E claro que justamente por ser uma teoria marxista, ela diz que o Estado deveria resolver esse problema, deveria influenciar, deveria intervir em favor da população mais pobre, tá certo? Providenciar recursos, né? Providenciar estratégias para salvar essa população mais pobre, para tirar a população mais pobre dessa condição de desigualdade, tá bom? E tem uma quarta teoria aí, também com base malthusiana, que vem do final do século XX, né? Depois ali dos anos 90, que fala da questão ambiental, né? Ela fala que esse crescimento populacional exagerado, depois dos anos 50 até os anos 80 e 90, vai causar um problema ambiental. Por quê? Quanto mais gente, mais dano ambiental. Quanto mais gente, mais poluição. Quanto mais gente, mais carro. Quanto mais gente, mais resíduo. Então, o problema é a superpopulação e o consumo. Ela meio que junta um pouco da teoria marxista de consumo, mas ela fala que o problema é que tem muita gente gerando muito lixo, gerando muito consumo, gerando muita poluição, e isso uma hora vai dar problema. Tá certo? Vamos lá. Passando aí agora para uma quinta teoria que vai usar uma forma estatística, uma forma mais visual de analisar a sociedade. Ela se baseia, pessoal, em uma análise através da pirâmide etária. O que é a pirâmide etária? É você classificar a população de duas formas. Em faixa etária, por isso pirâmide etária, e em gênero. Faixa etária são essas barrinhas que estão ali, ó, empilhadas umas nas outras, e o gênero homem e mulher, né? Se tem mais homens ou mais mulheres. Não discute essa questão de gêneros alternativos, tá? Simplesmente é o gênero biológico, ou homem ou mulher, tá bom? Porque é uma análise mais simplista, certo? Nas barras, nessas faixas mais abaixo, então população jovem. Quanto mais acima você vai se referindo às populações mais velhas. Cada barrinha dessa é um intervalo de 5 anos. Então, a primeira barrinha é população de 0 a 5 anos, a segunda barrinha de 5 a 10, a terceira de 10 a 15 e assim sucessivamente, tá bom? Vamos lá. Essa teoria, a gente chama ela de teoria da transição demográfica, que seria essa quinta teoria demográfica, né? Ela tem 5 fases, 5 formas de pirâmide que estudam aí, que medem, que analisam a progressão ou desenvolvimento de uma sociedade, de um país ou de uma população, tá certo? Então, a primeira fase é uma pirâmide que representa um país muito pobre, pessoal. A base dessa pirâmide ela é larga, por quê? Tem muita criança, muitos filhos, né, nascendo, muitas crianças nascendo, a natalidade é alta, não tem controle populacional, não tem métodos contraceptivos, então natalidade alta, só que em compensação ela afina muito rápido. Olha esse formato aqui, ó. Olha esse formato aqui, ó. Certo? Ela afina muito rápido. Por quê? Porque embora a natalidade seja alta, a mortalidade também é muito alta. E a longevidade, ou seja, a expectativa de vida da população é baixa. Se vive pouco. Por quê? Porque não tem qualidade de vida. Não tem saúde, não tem segurança, né? Não tem nenhum tipo de desenvolvimento que permita essa pessoa ter qualidade de vida. Tá certo? E aí a gente fala também sobre um outro aspecto que é importante nessa teoria de transição demográfica, que é população economicamente ativa, PEA, né? Nessa pirâmide, a PEA é baixa. Por quê? A PEA é representada pela população adulta. Esse meio da pirâmide aqui, ó. Que é a população que trabalha, a população que gera renda, a população que paga imposto, a população que consome, que paga aluguel, compra carro, compra qualquer coisa. A população que tem renda, que está trabalhando. População economicamente ativa. Se você tem pouca população economicamente ativa, tem pouca gente produzindo, pouca gente trabalhando, pouca gente gastando e o Estado não arrecada, né? Então, um país pobre tem poucas pessoas trabalhando, portanto, gerando pouca renda. O Brasil estava nessa fase aí
lá em 1940. A Europa passou por isso aí lá em 1760, muitos anos atrás, né? Então, para vocês verem aí o distanciamento de realidades, de padrões demográficos. O que era na Europa lá em 1760, aconteceu no Brasil só em 1940, tá certo? Transição da pirâmide 1 para a pirâmide 2, ou seja, da pirâmide jovem, com muitas crianças nascendo, para a pirâmide 2, que é uma pirâmide de transição, né? Ela vai aparecer ali depois da terceira pirâmide. O que acontece nesse segundo momento aí, pessoal? Esse meio aqui, ó, vai começar a se expandir aos poucos. Por quê? Primeira coisa, né, vamos pensar aqui. Se você quer que uma população viva mais e que realmente os adultos tenham a capacidade de trabalhar mais e de gerar mais impostos, consumir mais, ter maior qualidade de vida, você precisa primeiro fazer com que eles vivam mais, né? Que eles tenham uma vida melhor e mais longa. A única coisa que resolve isso, pelo menos de início, é investir em saneamento e em saúde. Melhorar o hospital, ter acesso a remédio, ter acesso a cuidado hospitalar, né? E saneamento básico. Investir em encanamento, acesso à água limpa, né? Acesso à rede de esgoto, coleta de lixo e tudo mais. Então tem que melhorar esse aspecto da sociedade primeiro, né? O aspecto da saúde e do saneamento. Melhorou isso, esse meio aqui vai começar a aumentar. Por quê? A natalidade vai continuar alta, né? Muita criança nascendo, inclusive vai parar de morrer criança, então vai sobrar população adulta no futuro, certo? E você vai ter, em contrapartida, em consequência disso, um aumento progressivo da longevidade. As pessoas vão viver mais, tá bom? Então você tem mantém a natalidade alta, diminui a mortalidade, aumenta a longevidade, a expectativa de vida, tá certo? Isso geralmente acontece quando você tem o estímulo à urbanização. Sai daquele modelo rural de sociedade, vai para o modelo urbano de sociedade, né? As pessoas passam aí a ter uma nova questão, uma nova configuração do modo de vida, tá certo? Olha lá, ó. A Europa passou por isso entre 1760 e 1880, né? Muitos anos atrás também. O Brasil passou por isso entre 1940 e 1970. Olha, pessoal, entre a fase 1 e a fase 2, o tempo de duração na Europa e o tempo de duração no Brasil. O Brasil passou por esse processo de uma forma muito mais acelerada, né? O que não é tão bom também, né? Então, na segunda fase, você tem melhorias na saúde e no saneamento, que vão melhorar a longevidade, vão diminuir a mortalidade, né? E vão, consequentemente, aumentar a população economicamente ativa. Vamos lá, para o próximo quadrinho. Reparem aqui, ó, vou mostrar para vocês, que essa parte da pirâmide, que antes estava bem fininha, agora alargou, né? Por quê? Porque aquela população que antes tinha pouca qualidade de vida e pouca longevidade, morria cedo, porque não tinha qualidade de vida nenhuma, começa a viver mais, né? Portanto, esse meio aqui, a população adulta, agora vai aumentar muito, tá certo? Por que isso é bom? Porque, como eu já falei para vocês, população adulta é a população que trabalha, a população que tem renda, a população que gasta, a população que arrecada impostos, gera impostos, né? Paga imposto para o Estado, e isso faz com que o Estado arrecade mais e tenha dinheiro para investir em outras áreas. Então, nessa fase 3, a pirâmide assume a sua forma adulta clássica, pirâmide adulta, né? A parte de destaque ali é a parte onde estão os adultos das pirâmides, ou na pirâmide, tá certo? O que você tem aí como consequência dessa terceira fase? Essa grana que entra para o Estado é revertida em investimentos com educação, tá certo? Você já investiu em saúde, agora tem que investir em educação. Primeiro, para qualificar a mão de obra. Para começar a vir indústrias de outros países, ou do seu próprio país, que tenham melhores salários, que vão ter melhores empregos e tudo mais. Só que isso também gera uma outra mudança social, que é as famílias começam a ter planejamento, pessoal. Isso vai afetar a fecundidade. Lembra lá, ó, na primeira pirâmide,
natalidade e mortalidade alta, taxa de fecundidade alta, número de filhos por mulher, e longevidade baixa, se vivia pouco. Na segunda pirâmide, natalidade continua alta, a mortalidade começa a cair, a fecundidade continua alta, o número de filhos por mulher continua alto, só que a longevidade aumenta, você começa a viver mais. Então, diminui a mortalidade, a longevidade aumenta. Na terceira, o que começa a acontecer? Essa educação, essa noção de planejamento familiar, essa ideia de que a sociedade está mudando, está se qualificando, está estudando, né, está se conscientizando, gera um reajuste, uma reorganização do núcleo familiar. Primeiro, planejamento familiar, aquela ideia de ter menos filhos. Segundo, os métodos contraceptivos começam a ser mais divulgados. Né? O pessoal para de fazer filho de maneira besta, certo? E terceiro, nesse período, pessoal, as sociedades que passam por essa fase, a mulher geralmente ela dá um salto social. Ela sai daquela coisa de mãe, de dona de casa, de cuidar da família e começa a entrar no mercado de trabalho. Né? Começa a se tornar independente, começa a se tornar mais livre para realizar suas funções dentro da sociedade. Isso tira um pouco dela a pressão social de ser mãe, de ser dona de casa, de toda aquela coisa que vinha antes, certo? Então ela começa a se preocupar muito mais com a carreira, com a profissão dela, com o bem-estar profissional primeiro, para depois pensar em família, né? Essa ideia da inserção da mulher no mercado de trabalho. Então ela acaba impactando na taxa de fecundidade, né? O número de filhos por mulher diminui e, portanto, a natalidade também começa a diminuir, né? Começa a nascer menos crianças. Olha só, então, deixa eu apontar aqui para vocês. Agora, o efeito vai acontecer aqui, ó, na base da pirâmide. Se isso vai afetar a natalidade e a fecundidade, o que vai diminuir? A base da pirâmide, tá certo? Então, na terceira fase, na fase adulta, esse investimento em educação vai fazer com que, futuramente, a natalidade caia e a fecundidade caia. A expectativa de vida só está aumentando, né? E a mortalidade diminuindo. Então a gente está envelhecendo a população. Aí chega na quarta fase. Quarta fase é a pirâmide envelhecida. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha a base da pirâmide como diminuiu, né? Olha o topo da pirâmide aqui, ó, o meio e o topo da pirâmide como estão largos. O que acontece, pessoal? Baixa a natalidade, como eu falei, baixa a fecundidade, você tem pouca criança nascendo, baixa a mortalidade, o pessoal está vivendo muito, certo? Só que como consequência, essa base aqui, ó, reduzida, quando ela chegar na fase adulta, vai ter pouco adulto, né? Você não tem reposição dessa população economicamente ativa, certo? Então você tem menos criança, muito idoso, adultos que vão chegar depois à fase idosa em grande quantidade e não vão ser repostos pelas crianças que estão nascendo menos, tá certo? Olha lá, alguns países na Europa, como Espanha e Itália, estão nessa fase, ou seja, a população idosa está aumentando, a população jovem está diminuindo, isso pode dar um problema depois, tá certo? Qual que é o problema? Crise no sistema previdenciário. Você não vai ter dinheiro suficiente para pagar a aposentadoria dos idosos, tá certo? Outra coisa, né? A população economicamente ativa vai diminuir, portanto você vai arrecadar menos. Ou seja, a gente está aí num problema demográfico. Menos crianças, não vai repor a PEA vai envelhecer, vai aumentar o número de adultos, né? Por enquanto ela está diminuindo, porque vão chegar essas crianças a se tornar adultos. Então você vai ter muito idoso no futuro, pouco adulto e pouca criança, né? Então vai dar um bug, vai dar uma crise no sistema previdenciário. Você não vai ter dinheiro no Estado suficiente para pagar a aposentadoria desse tanto de velhinhos, né? Isso é um problema aí grave, né, na política de vários países, certo? Qual que é a solução disso, pessoal? Aí é a quinta fase da pirâmide, que a gente chama de pirâmide rejuvenescida. Alguns países já estão nessa fase, né? Eles viram que controle populacional também só não dá resultado. Por quê? Vai gerar esse problema aí de diminuição da população economicamente ativa. O que eles têm que fazer? Incentivar as famílias a terem mais filhos, tá certo? Para quê? Para que novamente essa
fase intermediária aqui da pirâmide, tenha mais adultos, gere mais impostos, gaste mais, injete dinheiro na economia e assim o Estado não trave, certo? Quem já está fazendo isso lá na Europa, que são os países que têm mais tempo, né, dessa transição demográfica aí, ó. Alemanha, Finlândia e a Austrália lá na Oceania também já tem algumas políticas de incentivar que as famílias tenham mais filhos, ou seja, eles pagam para as famílias ter filhos para que você tenha depois uma população adulta crescente no futuro, tá certo? Então essas são aí as 5 fases da teoria da transição demográfica que explica esses processos históricos de como a sociedade vai se transformando e quais são os problemas ou as soluções que eles encontram ao longo do tempo. Tá certo? Olha aí, para vocês darem uma olhada como é que se comportou a pirâmide etária do Brasil entre os anos 80 e os anos 2010. Olha nos anos 80 aqui, ó. A base larga, o meio mais ou menos fino e o topo bem fininho. Essa base, pessoal, vai virar a população adulta aqui nos anos 90. Ó. Então, a população adulta cresceu, a população jovem continua crescendo, a população idosa aumentou um pouquinho. Depois 2000, essa população aqui, ó, virou essa aqui. Ó, aumentou a população adulta, aumentou também a população idosa e teve ali um controlezinho populacional na base da pirâmide. E depois 2010, olha aqui, ó, muito adulto. Opa! A base da pirâmide está mais ou menos estagnada, mas olha o topo como é que aumentou. Compara daqui, nos 80, aqui para os anos 2010. Olha como aumentou. Né? Então essa aí é uma forma de você enxergar como a população ela vai se alterando ao longo do tempo, considerando a população por faixa etária. É legal de ver, eu gosto. Vamos lá. Indicadores demográficos. Isso a gente já viu no 6º ano, já viu no 7º ano. E agora vamos ver de novo, rapidinho, no 8º ano. Como a gente já sabe, pessoal, dentro da geografia, a demografia estuda o perfil e as características populacionais de um território. Né? É o que a gente fez aí nessas análises com as pirâmides etárias anteriores. E a gente tem uma série de indicadores que ajudam a gente a compreender a demografia. Eu já falei vários deles ali nos slides anteriores. Ó. Taxa de natalidade, quantas pessoas nascem. Taxa de mortalidade, quantas pessoas morrem. E aí a gente tem algumas classificações intermediárias. Ó. Mortalidade infantil, mortalidade de criança. Mortalidade infantil primária, são as crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade. Isso é grave. É problema de saúde. Problema de saúde pública. Como é que uma criança não consegue viver até 1 ano de idade? Tá errado o negócio aí. Mortalidade infantil secundária, quando uma criança não vive até 5 anos de idade. Também é grave, né? Então é um problema aí grave de saúde. Se você tem indicadores de mortalidade infantil muito altos, algum problema está acontecendo no seu país, né? De saúde, de cuidado com a mãe, de cuidado com essa criança. Tá certo? Taxa de fecundidade, pessoal. Ela considera, olha aí, ó, número médio de filhos por mulher em idade fértil. Idade fértil nada mais é do que um período que eles estabeleceram, uma média, dos 15 aos 55 anos, que simbolicamente representa da menstruação, do início da menstruação até o início da menopausa. É o período fértil, né? O período que a mulher consegue gerar filhos, tá certo? Lá em cima, ó, expectativa de vida ou longevidade, é a mesma coisa. É o quanto em anos uma geração espera viver se comparada à geração anterior, né? Como é que é feito isso? Eles pegam a faixa etária de óbito da geração anterior, fazem uma soma e depois dividem pelo número de indivíduos, e aí você tem uma média de anos de vida, né? Vai somando lá, fulano morreu com tanto, outro fulano morreu com tanto. Você soma esses todos, vê a soma da idade que eles morreram, divide pelo número de pessoas que foram calculadas, aí você tem uma idade X lá, uma idade média. Isso é a expectativa de vida de uma geração. Isso é projetada para a geração seguinte, né? Por exemplo, no Brasil hoje, se eu não me engano, a expectativa de vida está em torno de 70 e poucos anos. Né? 60 e altos ou 70 e poucos. Isso quer dizer que a nossa geração, em média, vive mais de 70 anos. Isso é bom, né? Tomara que aumente. Tá certo? Agora ali, ó, 2 indicadores. Crescimento natural ou vegetativo, que é simples, é natalidade menos mortalidade. Quantas pessoas nascem menos quantas morrem em um território. No seu estado, no seu país, na sua cidade. Quantos nasceram ali naquela cidade, quantos morreram ali. Para a gente saber
qual é o crescimento natural das pessoas que estão ali, certo? Nascendo e morrendo. E depois, crescimento absoluto, crescimento populacional ou crescimento demográfico, é o crescimento mais completo. Além do crescimento vegetativo, que é natalidade menos mortalidade, ele considera o fluxo migratório. O que é o fluxo migratório? Aquilo que a gente já explicou lá no primeiro slide. Emigração, quem entra, que está somando população, menos emigração, quem sai. Então, o crescimento absoluto é natalidade menos mortalidade, mais emigrantes menos imigrantes. Quem nasce menos quem morre, mais quem entra menos quem sai. Tá certo? Então, esse aí é o crescimento absoluto. Vamos lá. Outra coisa também que é legal a gente saber é a diferença entre população absoluta e população relativa. População absoluta é o número total de habitantes, certo? Se você tem ali, ó, no Brasil são 211 milhões de habitantes. Isso é a população total, a população absoluta do país, certo? Se um país tem uma população absoluta muito grande, como é o caso do Brasil, que é o 6º país em população absoluta do mundo, ele é um país populoso. Agora, população relativa, tem vários outros nomes, ó. Densidade demográfica ou concentração populacional. Isso, pessoal, é uma relação entre duas coisas. O número total de habitantes, que é a população absoluta, dividido pela área em quilômetros quadrados do seu território. Se você está falando de uma cidade, é o tamanho da cidade. Se você está falando de um estado, é o tamanho do estado. Se você está falando de um país, é o tamanho do país. Tá certo? Essa relação ela é dada dessa seguinte forma. Ó. É habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, número total de habitantes pela área que eles estão ocupando. Tá certo? Se um país, um estado ou um município que seja, ele tem uma população relativa muito grande, a gente considera esse país, ou esse estado, ou esse município, um lugar povoado. Então, populoso tem a ver com população absoluta, povoado tem a ver com população relativa, ou densidade demográfica, ou concentração populacional. Vários nomes aí para a mesma coisa, tá certo? Agora, daquele outro lado lá, ó, vazio demográfico, pessoal. Isso aí tem a ver com população relativa. Se um lugar, né, um território ali, tem quase ninguém, né, essa distribuição de habitantes por quilômetro quadrado é muito próximo de zero, a gente chama esse lugar de vazio demográfico. Né? Tem lá meio habitante por quilômetro quadrado. Não tem quase ninguém. Isso é um vazio demográfico, tá certo? Como é que a gente consegue estabelecer alguns elementos que vão facilitar ou vão dificultar o povoamento de um lugar? Né? Você tem fatores positivos, que são fatores de atração, e fatores negativos, que são fatores de repulsão. Já falou isso aí em sala de aula, mas vou repetir para vocês de novo. Fatores positivos, pessoal. Vamos lá. Ó. Um lugar que tenha solo fértil, que você consiga produzir. Tá certo? Isso é fator positivo. Disponibilidade de água. Um rio, um lago, um lugar, uma reserva subterrânea, onde você consegue tirar a água com facilidade. Positivo. Clima ameno. Não é nem muito frio, nem muito quente. Positivo. E relevo plano ou pouco acidentado. Né? Você não vai morar lá em cima de uma montanha. Também positivo. Agora, fatores negativos seriam o contrário disso que eu falei. Solo pobre ou desgastado. Fator negativo. Escassez de recurso hídrico. Não tem água perto. Fator negativo. Clima extremo. Ou é muito frio lá na região polar, no alto de uma montanha que neva, ou muito quente, num deserto, por exemplo. Fator negativo. Relevo acidentado ou muito elevado, no alto de uma montanha. Fator negativo. Outro fator aí negativo, pessoal, que eu não coloquei porque às vezes ajuda, mas na maioria das vezes atrapalha, que é áreas com florestas muito densas. Você não tem como ocupar um lugar de uma floresta, não tem, a não ser que você desmate, né? Mas como início, é difícil você povoar uma floresta inteira, a não ser que você derrube ela. Então, uma vegetação muito densa é um fator negativo, tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais algum, acho que acabou. Ah, tá, trouxe alguns dados aqui, ó. Não vou ficar explicando, porque na verdade não é para explicar, é só para vocês darem uma olhada aqui, ó. Nessa tabela aqui estão as maiores densidades demográficas, ou seja, os países com maior população relativa. Olha aqui, ó, a relação de habitantes por quilômetro quadrado. O maior do mundo é Mônaco, tem 15 mil habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? E aqui os países mais populosos, né?
E essa tabela aqui é de 2014, essa aqui é de 2019. Né? Tem uma diferencinha aí. Mas para vocês olharem, né? Essa tabela maior, população relativa. Essa tabela aqui, população absoluta. O Brasil está em sexto população absoluta, então ele é um país populoso, certo? Vamos lá. E aqui do outro lado, os menos povoados e os menos populosos. Olha lá, o Vaticano, que é o menor país do mundo em população, tem menos de 1.000 habitantes, né? E em densidade demográfica, vamos procurar aqui na tabela, o menor do mundo, ó. Olha aqui, ó, na Mongólia, que fica ali entre a China e a Rússia, tem 1,89 habitantes por quilômetro quadrado, em média no país inteiro. É um país pouquíssimo habitado. Fechou, galera, né? Aulinha rápida para vocês, bem simples, tá certo? Como tarefa aí fica o capítulo 5, os exercícios da apostila da atividade suplementar. Espero que vocês tenham entendido legal o conteúdo aí, é um conteúdo simples. Ficou com alguma dúvida? Dá uma olhadinha aí na apostila, revê o slide, dá uma pesquisada na internet, né? Vocês têm aí internet disponível para vocês. Se alguma dúvida a mais ficar no ar, né? Vocês podem mandar mensagem para mim sem problemas, que estamos aí de quarentena 24 horas por dia disponíveis, né? A não ser quando eu estou dormindo. Mas é isso. Então, um abraço para vocês, né? Na próxima semana a gente tem as entregas dos trabalhos. Eu vou marcar uma provinha também nos próximos dias, provinha online, chique, tá certo? Mas é isso. Então, forte abraço, um beijão para vocês e até mais. Baby